Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando por aqui. Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Já almoçaram? Já tomaram café da manhã? Já estão aí na labuta? Já estão ativas? Me contem o que está acontecendo por aí enquanto o povo está chegando por aqui. Voltei, saí sem querer, mas já estou de volta. Que bom que vocês estão por aqui. Já aproveitem para enviar essa live aqui para mais pessoas. Já pode usar esse aviãozinho aqui que fica no canto inferior direito. Vai lá, clica nesse aviãozinho e envia para todo mundo que tá ao vivo aí, que tá ao vivo não. Como é que chama? Que está online, que aí a pessoa participa também. O que acontece, gente? Para quem está aqui me acompanhando nos stories, para quem está acompanhando no meu dia a dia, sabe, soube, acompanhou, viu que na semana passada rolou uma mudança de casa. Inclusive, estamos aqui num cenário novo, né? Porque na semana passada, foi terça-feira passada, que eu deixei a minha casa de Zurique, mudei para uma cidade vizinha chamada Talville, na qual estou adorando morar, né? Na qual está sendo assim, a qual está sendo muito receptiva para mim e para a minha família, onde a gente está tendo uma experiência muito positiva até então, apesar dos pesares, né? Porque nem tudo são flores, nem tudo são rosas. Então, na semana passada, qual foi o dilema? Qual foi o lance? Eu fiquei sem internet. A internet era para ter sido ativada no dia que eu cheguei aqui, mas não foi ativada. Então, eu tive que começar a fazer a live com vocês usando o 4G. E aí, se não bastasse isso, né? Se não fosse o suficiente, chegou no meio da live, o meu telefone hiperaqueceu, superaqueceu. Inclusive, né? Espero que isso não aconteça de novo. Vou até tirar ele da capinha. Agora que eu tô falando isso com vocês, é melhor eu tirar ele da capinha para não correr o risco dele ficar superaquecido aqui. Mas espero que não vai acontecer de novo, não. Ah, peraí, tem que tirar do carregador. E aí, no que o... Peraí que tá tremendo aí. Peraí, gente. Olha a labirintite aí da galera. No que o telefone superaqueceu e eu tô sentindo que ele tá quente aqui de novo, eu vou até... Não sei se eu pego um ventilador, não sei o que eu faço. Peraí que eu vou pegar um ventilador, gente. Que tá meio quente esse telefone e tô com medo aqui. Me dá um segundo. Quem sabe faz ao vivo, não é isso que fala? Tá quase, hein? Tá quase. Vamos ver se assim resolve. Bom, vamos ver se assim resolve. E aí... Não, melhor eu botar isso aqui em cima. Já vai sair, gente. Já vai sair. Melhor. Assim fica fresquinho. Vamos lá, vamos começar. Bolsinha de gelo. Não tenho bolsinha de gelo, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Eu sei que no meio dessa confusão, chegou na live da semana passada que eu tava bravamente fazendo com 4G e de repente o telefone superaqueceu e caiu e eu fiquei a ver navios. Eu falei, quer saber? Não vou fazer essa live essa semana, não é pra acontecer essa semana, mas não faz mal, porque conteúdo bom a gente entrega de qualquer maneira e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Então a brisa do dia, a brisa da semana número 10, que é essa que tá prevista, que tava prevista para acontecer semana passada e vai finalmente acontecer hoje, a gente vai conversar sobre os 3 passos para você desenvolver competências sociais. E aí eu quero ir um pouco direto ao ponto, porque vocês já estão esperando por esse conteúdo há muito tempo, tá? E não só quero ir direto ao ponto, como eu acrescentei coisas que eu não estava prevendo falar na última vez que eu tentei dar essa aula para vocês, para acrescentar aqui, pra gente aprofundar ainda mais e gerar ainda mais valor, gerar ainda mais conteúdo e depois deixar a reprise lá no YouTube para vocês poderem reassistir. Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente está falando de um ser humano inserido numa interação. De 2 pessoas, pelo menos, de um grupo. A gente está falando da gente tirar o nosso olho do nosso umbigo e a gente está falando da gente começar a perceber como que se dá essa dinâmica entre a gente e mais um indivíduo, ou entre a gente e mais um grupo, tá? Quando a gente fala de habilidades sociais, é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de competências sociais, a gente está falando justamente de você conseguir fazer isso de uma forma competente, né? A gente às vezes é redundante, mas é para
precisa deixar bem claro o que a gente está querendo falar. E aí eu estava falando na semana passada sobre a importância da gente reconhecer sempre o caráter individual da pessoa com quem a gente está lidando. Jung tem uma frase que é muito famosa, que a gente sempre vê aí passeando pelas redes sociais, que é assim: você deve dominar todas as técnicas, é mais ou menos assim, né? Você deve dominar todas as técnicas e todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma pessoa, você não pode ignorar a alma daquela pessoa. Eu não sei como é que é bem a frase exatamente, mas fala um pouquinho sobre isso. Sobre você não eliminar o caráter humano da interação interpessoal. Sobre você não vir para uma relação interpessoal achando que você, né, vai com uma pranchetinha preenchendo o requisito, porque não é assim que as interações funcionam, né? Não é assim que as interações de qualidade funcionam. Então, quando a gente fala de competências sociais, a gente está falando sim de entender o outro ser humano, mas a gente está falando sobretudo de você ter excelência nesse trato com o outro. Então aqui eu não vou falar ainda das interações. Aqui eu vou falar sobre o que você precisa ter antes de conseguir ir para uma interação e aí performar na interação. Eu vou falar sobre coisas que você precisa resolver com você mesmo, sozinho, você no seu interior, você no seu íntimo, antes de se dispor a estar com outra pessoa. Porque se você não tiver se você não der esses 3 passos por conta própria, se você não fizer esse movimento por conta própria, eu sinto muito te informar que você não vai conseguir performar bem nas suas interações interpessoais. Você não vai ter competências sociais. Se você não dominar, se você não acolher, se você não se apropriar, não abraçar esses 3 passos, olha, não é porque eu tô falando, tá? Não adianta tacar pedra em mim. É porque é a realidade. Então, se você não se prestar, não se dispuser a dar esses 3 passos, você não vai desenvolver as competências sociais. Perceba então que eu tô falando de uma questão anterior, uma questão que você resolve com você mesmo. Vamos então falar do que é isso? Vamos separar aqui o joio do trigo. Eu vi que já chegou uma galera aqui, que vocês esperaram eu ir lá pegar o meu ventiladorzinho. O meu telefone segue esquentando. Gente, eu tô sentindo que é hora de trocar esse telefone. Esse telefone, bom, para os padrões de hoje em dia, né, ele tem 2 anos e meio. Eu comprei assim que a gente chegou aqui em Zurique, aqui na Suíça. 2 anos e meio em termos de tecnologia, meu Deus, já está muito velho. Mas ele está me atendendo completamente. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos que vamos. A primeira coisa, então, que eu cheguei a falar na semana passada, e que eu vou repetir aqui, primeiro passo que você precisa ter para desenvolver competências sociais é capacidade de concentração. Capacidade de concentração. Se você não é capaz de se concentrar, se você não é capaz de ignorar as distrações, se você não é capaz de ignorar as distrações, assim, né? Tem uma distração aqui querendo chamar a sua atenção, se você não é capaz de ignorar isso, se você não é capaz de manter o seu foco, de dominar a condução da sua atenção, você tem grandes chances de falhar nas suas interações interpessoais. Sabe aquela coisa quando a gente está falando e outra pessoa não está ouvindo? A pessoa diz que está conversando com a gente, mas ela não está conversando com a gente, que ela não está prestando atenção na gente. Ou ela está no Instagram, ou ela está prestando atenção na televisão, ou ela está pensando na morte da bezerra, ou ela está fazendo alguma coisa, e aí você fala aquilo, e aí dá 2 minutos, né? Você fala 2 frases, depois ela vai e pergunta aquilo que você acabou de falar. Quem passou por isso já? Todo mundo, né? Todo mundo, eu não sou a única. Todo mundo já esteve numa interação interpessoal em que você está falando alguma coisa e a outra pessoa não está prestando atenção em você. Ela deveria estar prestando atenção em você, mas ela não está. Todo mundo já esteve aqui numa sala de aula em que deveria estar prestando atenção naquilo que o professor está ensinando, naquilo que o professor está falando, e a nossa atenção de repente voa para outro lugar. Todo mundo. Todo mundo aqui já passou por isso, certo? Você começa a ver a formiguinha andando, você começa a ver o percevejo não, o vagalume andando por ali, você começa a ver o bichinho que tá passando ali do lado, a folha caindo, todo mundo sabe, portanto, que de fato esse nível de dispersão, essa falta de concentração, ela é prejudicial para as nossas relações. Ela é prejudicial para ela diminui a qualidade das nossas competências sociais. Alex já passou por isso.
Gostei dessa maneira de colocar. Né? Então, assim, cara, quem não tem capacidade de concentração tá um passo atrás. Vai ser impedido de se relacionar? Não. Vai deixar de se relacionar? Com certeza não. Mas certamente vai perder qualidade nas suas interações. Certamente vai para essas interações um passinho atrás. Certamente vai emplacar menos pontos nessas interações interpessoais, nessas interações sociais, certo? Então, assim, sim, a gente vive num mundo acelerado, a gente vive num mundo com muita informação. De ontem para hoje surgiu uma nova rede social que bateu 1 milhão de usuários em uma hora, né? Bateu, assim, o recorde dos recordes, é uma espécie de um Twitter do Meta agora, que é a Thread. Eu já criei o meu perfil lá, inclusive vocês estão convidados a me seguir, não sei como é que vai ser lá, tô observando que essa é uma das capacidades que a gente precisa ter para poder interagir bem, observar o que está acontecendo, né? Chegar entendendo qual é o tom. Ou então a gente pode chegar também ditando o tom, né? Mas se a gente não quer ditar o tom, se a gente não quer lançar uma tendência, a gente chega observando para poder depois sincronizar com aquilo que está acontecendo. Muito bem. Então, né? O mundo é acelerado. Mas, cara, dane-se o mundo. Você precisa conseguir se blindar do mundo. Você precisa conseguir ditar o seu próprio ritmo. Você precisa conseguir definir qual é o pace, né? A cadência que você vai imprimir em cada atividade que você vai exercer. Se você não fizer isso, você não está sendo senhora da sua vida. Se você não fizer isso, você perde a qualidade das suas interações. Se você não fizer isso, você provavelmente vai ser uma pessoa dispersa ao ponto de não conseguir estabelecer conexão quando está interagindo com as outras pessoas. Isso é muito ruim, tá bom? Então vamos lá. Se o primeiro passo para desenvolver competências sociais é concentração, o segundo passo para desenvolver competências sociais é repertório, é alfabetização emocional. Vamos lá que eu vou explicar o que é isso. Aliás, me diz aqui, vocês sabem o que é isso? Eu gostei de fazer isso aqui, ó, afastadinho. Eu me afastei da escrivaninha para poder botar o telefone na posição que o ventilador pegue. Gostei dessa, me fico mais solta do que ficar com papel, com caneta na mão, né? Daqui a pouco vou até abrir aqui uma maquiagem, começar a me maquiar, fazer uma blogueiragem. Eu gosto desse ritmo de descontração. Vamos lá. Não sabem o que é alfabetização emocional, repertório? O que acontece? Não? Então vamos lá, muito bem. Achei até que vocês já soubessem alguma coisa, já tivessem uma ideia. Vamos falar sobre isso. Gente, não adianta um japonês vir falar comigo do assunto mais simples do mundo que seja e com a melhor articulação oral que ele tenha, se ele estiver falando em japonês. Porque eu não tenho competência para entender essa língua. Eu não aprendi a decodificar esse código que é a língua japonesa. Eu nunca fui apresentada a essa língua, nunca estive imersa nessa língua, portanto, eu não sei decodificar essa língua. Então, ainda que ele fale de uma forma extremamente didática, ainda que ele trate de um assunto extremamente simples, ainda que ele fale pausadamente, em voz alta, bem articulado, com uma boa articulação fonoaudiológica, eu não vou ser capaz de entender, porque a língua japonesa não está no meu repertório. Estão começando a entender o que eu estou querendo dizer? Pessoas se comunicam através de impulsos emocionais. É isso que o ser humano faz. Vocês adoram dizer que vocês são racionais. Vocês adoram dizer, eu sou muito racional, eu reflito muito antes de fazer as coisas. Eu preciso pensar, entender e ver sentido antes de tomar não sei o que. Nanana. Tudo mentira. Tudo mentira. A gente adora dizer que a gente é muito racional. Mentira, a gente é quase bicho. A gente está muito mais perto dos bichos do que dos algoritmos. A gente está muito mais perto dos cachorros que brigam na rua do que da inteligência artificial. Entende? Muito mais. A gente vive através dos nossos impulsos emocionais. E a gente usa as nossas emoções para comunicar aquilo que a gente quer. A gente faz uma cara feia quando a gente não gosta. A gente abre um sorriso quando a gente está sendo agradado. A gente abre os braços para acolher quando a gente está disposto a oferecer colo. A gente dá um empurrão e fecha o nosso braço quando a gente não quer se aproximar daquela pessoa. A gente vira o nosso corpo.
Tudo isso é o quê? Tudo isso é linguagem, tudo isso é linguagem emocional. E por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com a questão do japonês que eu estava falando? Tem a ver, gente, que se você não aprende a decodificar essas informações emocionais, a pessoa pode usar toda a articulação emocional dela, que você vai ser incapaz de perceber aquilo que ela tem para falar. Que você vai ser incapaz de ler aquilo que ela está tentando comunicar. Que você não vai ter competência de capturar a mensagem que ela está passando para você. Entende? Então vamos usar aqui o exemplo do japonês. Se eu não me dispuser a aprender japonês, eu nunca vou entender o que o japa está falando para mim. Eu nunca vou entender o que uma pessoa japonesa vai tentar me falar em japonês. Nunca. Então, se você quer ter competências sociais, você precisa saber que as pessoas se comunicam através de impulsos emocionais e você precisa aprender a ler esses impulsos. Você precisa aprender a ler essas microexpressões, você precisa aprender a ler uma linguagem corporal, você precisa perceber a mudança de tom de voz, você precisa identificar se uma pessoa está sendo mais diretiva, se ela está sendo se ela está mais enraivecida, se ela está mais tranquila, se ela está mais contente, se ela está descontente. Se você não tiver repertório para isso, se você não se dispuser a entender pelo menos o mínimo dessa comunicação emocional, você não vai conseguir estabelecer essas relações sociais. Você não vai conseguir ter qualidade na hora de interagir com as outras pessoas. Vocês estão me acompanhando, gente? O primeiro passo para desenvolver competências sociais, concentração, capacidade de concentração. O segundo passo, ter repertório, fazer a sua alfabetização emocional. Você precisa entender quais são as emoções que existem, você precisa entender como que as pessoas manifestam aquelas emoções, você precisa entender quais são as respostas emocionais básicas. Eu nem tô falando de uma coisa muito sofisticada, não tô falando de você virar um analista comportamental, não, tá? Isso você deixa pra mim, né? Isso você deixa para as pessoas que de fato estão se especializando nessa área. Tá, vai fazer um curso do Ekman para entender sobre microexpressões, vai fazer um curso sobre linguagem corporal, vai fazer um curso sobre comunicação não violenta, né? Isso você deixa para os especialistas. Vocês que estão aí no dia a dia, né, tratando de outras coisas, tem outras áreas de especialidade, tudo bem, toca o barco. Você não precisa, né, saber tudo no detalhe, mas você precisa ter um mínimo de domínio dessa linguagem. Você precisa se alfabetizar nesse universo emocional. Você precisa saber a diferença entre uma emoção, um sentimento e um estado de humor. Para quando você estiver interagindo com uma pessoa e você está percebendo que tem uma resistência, você está percebendo que tem uma coisa ali esquisita, você consegue contextualizar aquilo ali e falar, porra, mas isso é porque hoje ela tá meio jururu, isso aí é porque ela vem alimentando esse sentimento em relação a alguma coisa, isso aí foi porque aconteceu alguma coisa especificamente agora que despertou nela essa emoção, em função daquilo que eu falei ou de como eu agi. E aí, ao fazer essa leitura, você consegue entender como conduzir essa conversa, como conduzir essa interação. Pô, será que é melhor eu insistir no assunto agora, apesar dessa resistência? Será que é melhor eu esperar um pouquinho, de repente amanhã ela acorda melhor? Será que é melhor eu desvirtuar a atenção dela para uma outra coisa, para ela poder sair da visão de túnel que a emoção negativa traz e abrir os horizontes dela para ver novas possibilidades? Gente, se vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, é sinal que vocês estão muito aquém, tá? Nessa questão da alfabetização emocional, muito aquém. Recomendo o método Brisa para vocês, tá bom? Então, esse repertório, essa criação de repertório é fundamental, porque se você não tem repertório, você vai para as suas interações numa cegueira. Entende? Você vai para as suas interações e a pessoa pode estar ali, ó, bailando na sua frente, dançando na sua frente, você não vai enxergar. Você não vai enxergar. Ela pode estar aqui, ó, com um bilhetinho aqui, escrevendo aqui na tua frente, você não vai conseguir ler. Porque você vai estar cego. Quem não tem repertório fica cego. Então, se você quer ter competências sociais, você precisa trabalhar a sua concentração e você precisa fazer uma alfabetização emocional, tá? Tô falando basicão, mas precisa, tá? Finalmente, gente, qual é o terceiro passo fundamental, que eu julgo fundamental pra gente ter competências sociais? Eu nem perguntei no início se vocês estavam me ouvindo bem, porque a minha casa ainda tá meio vazia, minha sala nova. Ai, dá licença.
A minha sala nova, que eu já mudei os móveis, eu tô aqui há 8 dias. Eu já dispus os móveis de umas 500 maneiras diferentes. Ontem a mesa de jantar tava aqui, eu já voltei com a mesa de jantar pra onde ela tava, porque agora eu já coloquei as cadeiras ali de uma outra forma. Então acho que vai ficar bacana desse jeito, mas enfim. Mas tudo isso pra dizer que a sala ainda tá meio vazia, ainda tá sem tapete, sem cortina e tal. Então tá dando um pouquinho de eco, mas vocês devem estar me ouvindo, né? Devem estar. Ninguém reclamou. Quando não tá ouvindo, tem sempre alguém que reclama logo. Poderosa na sala nova. Olha, gente, olha o meu varandão. Vocês respeitem a minha trajetória. Tô doida pra botar uma sarina em redonda aqui. Essa mesa aqui, uma amiga minha, ó, fofoca. Uma amiga minha muito querida me disponibilizou. Foi muito generosa e me emprestou. Ela mora aqui do lado. E ela falou assim, não, fica com essa mesa aí que eu não tô usando. Você, né, tá sem móveis e tal. Então já botou ali. A gente tem tomado cafezinho da manhã ali. Delícia, maravilhoso. Aproveitando que o tempo tá bom, né? Essa varanda a gente não, provavelmente no inverno não vai conseguir usar, mas tudo bem, tudo bem. Né? Tem um varandão, mas tô doida pra botar uma mesa redonda ali com umas 5, 6 cadeiras, acho que vai ficar bonito, uma sarina em redonda. Ok, vamos voltar aqui. Então tá ótimo, né? O som tá ótimo, vamos lá. Então já falei. Quem lembra aí? Qual foi o primeiro passo para desenvolver competências sociais? Lembrando, né? Que isso aqui não é ainda para interagir. Isso aqui ainda não é pra hora da relação interpessoal. Isso aqui é algo que você tem que trazer antes, sabe? Isso aqui é tipo material escolar. Tipo, você não pode ir pra escola sem isso, sabe? Pra você ir pra escola, você tem que levar um caderno, tem que levar o seu estojo, tem que levar a sua mochilinha, tem que levar a cartilha da tia Mimi, né? Então, ai, boa, hein, Lua? Botar um aquecedor daquele de restaurante de inverno, aqueles que tem um chapéuzinho, né? Ai, gente, gostei. Vai que vai. Mas então, material escolar. Pra ir pra relação, pra ir pra essas interações, o que você precisa, né? Desenvolver antes. Concentração, muito bem, falaram aqui. Qual é o segundo ponto? Você está sempre convidada, vocês estão todos convidados. Segundo ponto. Primeiro, concentração. Segundo ponto, alfabetização emocional. Criação de repertório, tá? Muito bem, então vamos pro terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto, gente? Para a gente ter competência social. O terceiro ponto é querer. Ai, meu Deus, vamos desenvolver esse negócio aqui. O terceiro ponto é você querer interagir com o outro. Isa, como assim? Pô, não é só interagir. Não é só interagir. Não é só interagir. Tem uma diferença enorme entre... Vamos lá, vamos pegar aqui uma coisa. Entre fazer a cama e querer fazer a cama. Toda mãe de adolescente aqui sabe. E todo mundo aqui que já foi adolescente sabe também, né? A mãe que fica, tem que fazer não sei o que, tem que fazer. Você vai lá, faz naquela má vontade do caramba, faz mal, fica ruim, o acabamento não sai. Aí bota alguém do lado que faz com gosto, que faz com capricho, que faz com prazer. Porra, sem comparação. Eu acho bem que eu sujei um pouquinho a lente, né? Mas não tem como limpar, não. Sabe o que eu tô falando, gente? Né? A cama feita pelo adolescente e a cama feita por uma pessoa que tá disposta a fazer, que quer fazer a cama, que tá fazendo a cama porque vê prazer naquilo, porque vê benefícios naquilo, porque quer o resultado de uma cama feita, porque curte um quarto arrumado, porque entende que o belo e a ordem fazem parte de uma vida de excelência, entendeu? Muito diferente, muito diferente. Então, se você quer ter competências sociais, ou seja, se você quer se relacionar bem, o terceiro passo fundamental para isso é você querer. Vamos colocar isso em outras palavras? Vamos colocar isso em outras palavras. Porque até aqui, ok, vocês estão assim, não, faz sentido, verdade. Mas isso eu quero, isso eu tô de boa. Gente, Pipoca tá ali toda se coçando na varanda, curtindo um solzinho. Está falando comigo, você que gosta de uma cama bem arrumada, você que gosta, né? Então, eu também, eu faço questão de uma cama bem arrumada. Até meu marido hoje em dia já tá muito bem influenciado, já faz uma cama muito, muito da direitinha, porque já entendeu que faz diferença, que uma cama arrumada faz diferença na casa, entendeu? A gente começar o dia com a coisa organizada, coisa em ordem. Gente, isso muda o nosso espírito, sabe? Isso prepara a gente pra vida, isso não é besteira não.
tá? Vocês são mães de criança pequena, ensinem as crianças pequenas a fazerem isso, né? Vocês que são adultos que não estão fazendo, bora começar a fazer. Vocês vão perceber a diferença. Primeiro que vocês vão começar a ganhar ritmo de trabalho, né? Vocês vão começar, é nessas coisas pequenas que a gente aprende a fazer as coisas grandes, tá bom? O pessoal acha que assim, vou gerir uma mega empresa. Como que você acha que você começa a gerir uma grande empresa? Um dia você acorda e você é um belo gestor de empresa, tá maluco? Para de ser doida! Não é assim. É das pequenas competências, é de olhar o detalhe, é de aprender a fazer bem, é de conseguir organizar o seu tempo em torno de todas as atividades que você tem para cumprir, entende? É nessas coisas da casa, é nessas coisas da nossa vivência doméstica que a gente vai desenvolvendo todas essas habilidades, tá bom? Então vamos lá. O querer, qual é a diferença do querer? Quem quer se relacionar, ouve essa que essa vai virar uma chave aí. Quem quer se relacionar bem, quem quer ter exímias competências sociais, quem é de fato uma pessoa com inteligência social, é uma pessoa que está disposta a tirar o olhar do próprio umbigo e colocar o olhar no outro. E aí, você quer fazer isso? Fica aí o questionamento. Porque sabe o que acontece? Via de regra, as pessoas querem a parte bacana, né? Sabe aquela coisa, todo mundo quer ser milionário, mas nem todo mundo está disposto a trabalhar e pagar o preço para se tornar milionário? Né? É isso que acontece. Via de regra, as pessoas... Meu telefone está quentíssimo. Via de regra, as pessoas querem ter bons amigos, as pessoas querem ter uma equipe redonda, né? Uma equipe alinhada, as pessoas querem interagir bem com o chefe, querem ter um networking de respeito, né? Um networking de peso. Mas, gente, quem quer rir tem que fazer rir, entendeu? Cadê o Tropa de Elite aqui? Quem lembra dessa cena do Tropa de Elite? Gente, é reciprocidade. É reciprocidade. As pessoas querem pedir favor e ter o favor atendido sem nunca se oferecerem para fazer nada. Aliás, essa é uma diferença, cara. Essa é uma diferença que eu vejo. Os meus clientes, eu vou falar isso é muito curioso, Os meus clientes de maior faturamento, mais fodarásticos no universo profissional, que mais bombam e tal, são eles que quando precisam de alguma coisa de mim, seja alterar um horário de atendimento, seja pedir uma coisa específica e tal, eles sempre começam a mensagem me oferecendo alguma coisa. Sempre. Pode começar a observar. As pessoas mais prósperas financeiramente, inclusive, não apenas, mas financeiramente, inclusive, são as pessoas que já entenderam que antes de pedir alguma coisa, elas têm que oferecer alguma coisa. Tô cansada de ter cliente que paga. Tem cliente. Isso é engraçado, gente. Isso é muito engraçado. Tem cliente que vem pra cá, que vem pros atendimentos, e eu vejo que a pessoa assim tá sem tempo, tá focada em outra coisa, que ela nem tá tão disponível para aquele processo de desenvolvimento pessoal. Nem tá, porque ela tá, cara, com um monte de coisa acontecendo e tal, mas ela tá ali pagando e tal. Passa um mês, passa 2 meses, ela... Isa, será que você me consegue contactar? Será que você consegue me conectar com uma pessoa específica, com outro cliente meu, com uma pessoa... Aí, tem gente que é do meu círculo social, nunca se inscreveu num curso meu, nunca pagou uma consultoria minha, nunca fez nada, e tá toda semana no meu WhatsApp pedindo favor. Entende? Eu não sei se eu consigo falar aqui pra vocês. Veja, se eu puder, eu vou atender todo mundo. Mas eu também preciso pagar os meus boletos. Então, por uma questão de matemática, faz mais sentido eu dar mais atenção e me disponibilizar mais para as pessoas que estão me remunerando, certo? Tô falando grego aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou tô falando muito grego aqui? Fui muito longe. Responde aqui para mim. Entende? Por uma questão matemática, como eu tenho só 24 horas por dia, como eu tenho um monte de coisa para resolver, eu preciso distribuir a minha atenção, né? Para mim,
começa a fazer sentido num certo momento de vida que eu tenho responsabilidades financeiras a cumprir, que eu tenho compromissos a cumprir, que o meu horário vai ficando mais apertado. Quando eu era adolescente, ficava 3 horas no telefone com um amigo trocando meme, era fácil, né? Mas hoje em dia que tem equipe pra gerir, que tem resultado, que tem que mandar e-mail, que tem que atender não sei quem, que tem que pensar em curso, tem que gravar aula nova, sei que a vida se ocupa, né? Vida adulta, vida de gente adulta, né? Porque se não for isso, vai ser outra coisa. Vocês com certeza têm outra coisa. De repente, sei lá, filho pra criar, cachorro pra passear e tal, não sei o quê. Cara, você começa a selecionar mais as coisas. Quem que eu vou atender, gente? A pessoa que tá me remunerando, a pessoa, né, seja financeiramente ou com alguma outra coisa, ou com algum benefício que ela pode me oferecer, ou a pessoa que tá só me sugando. Ah, mas a gente é amiga. Porra, sim, é amiga, mas e aí? E aí, quem quer rir tem que fazer rir, cara. Quem quer rir tem que fazer rir. Então vamos lá, você quer ter boas relações? Você quer ter um networking de peso? Você quer ter, né, ter um círculo social bacana? O quanto que você tem investido para isso? Tempo, dedicação, colocar as suas habilidades a favor daquilo ali, se dispor, facilitar a vida de alguém. Cara, eu mudei para essa casa aqui. Isso aqui eu não pedi não, tá? Isso aqui eu não pedi não. Isso aqui me ofereceram. Eu comentei, quero botar uma cortina. Uma pessoa me mandou 2 links diferentes. Entende? Isso é investir nas relações. Eu comentei, eu quero botar uma cortina. Preciso, né? Aqui muita janela, é linda a luz e tal, mas, né, perde um pouco da privacidade. Aí a pessoa vai automaticamente, entendeu? Não sei se pensou, se não pensou e tal, mas teve essa iniciativa. Porra, claro que abre um caminho, claro que abre um canal, claro que estabelece ali uma possibilidade de reciprocidade. Entendeu? Eu não tô falando de uma coisa matemática, óbvio que eu não tô falando de uma coisa matemática, né? Dinheiro a gente paga com dinheiro, eu te dou 10, você me dá 10, mas eu não tô falando disso, tô falando de favor, de interação, de possibilidades, de abrir caminhos, sabe? Quanto mais generoso você é, quanto mais você faz rir, mais chance você tem da pessoa te fazer rir de volta, da pessoa estar disponível para te fazer rir também, entendeu? Os amigos e família deveriam ser os primeiros a apoiar, né? Mas não é bem assim que funciona, Lu. Vou te falar que não é não. Não é sempre assim que funciona não. Entendeu? Aliás, o Rick Chester, eu adoro o Rick Chester. O cara assim, porra, ele tem uma história do caramba. Não sei se vocês conhecem, aquele do Pega Visão. Ele vendia água na praia, sabe? E aí um dia ele fez um vídeo que o vídeo viralizou. Caiu na graça do Flávio Augusto, que é um cara que eu super admiro também, sabe? São pessoas com mentalidade blindada. Você vê que não tem a ver com o poder aquisitivo da pessoa. Que o poder aquisitivo da pessoa é uma consequência da mentalidade que ela tem. É uma consequência da forma que ela enxerga a vida, sabe? Aí ele caiu nas graças do Flávio Augusto, que era um cara que já tinha recursos financeiros. Hoje em dia o Rick Chester, não sei se tá milionário, mas milionário ou não, tipo assim, certamente tá com muita prosperidade financeira, sabe? Lançou livro e curso e mentoria, não sei o que, dá palestra, sei lá, não sei exatamente o que ele faz, mas tá aqui produzindo conteúdo no Instagram, sabe? As lives dele são, assim, tocantes, porque ele, como é um cara com uma vivência, assim, muito crua da realidade, né? Ele conecta com o público que vive uma realidade, assim, às vezes muito difícil, né? Porque tem coisas que a gente olha, que a gente vê, que a gente até se sensibiliza, mas, porra, quando a gente não viveu aquilo ali, a gente às vezes não tem nem linguajar pra alcançar aquela pessoa, sabe? E o Rick tem. O Rick, meu íntimo, né? Eu nem sei o que eu falei dele aqui. Mas, enfim. Por que eu falei dele aqui, gente? Não, pra falar, amigos, negócio à parte. Porque o Rick Chester, ele sempre bate nessa tecla. Que a tia da manicure não faz a unha com a manicure. A amiga da manicure não faz a unha no salão novo da manicure. Então ele fala, cara, esquece teus amigos. Vende pra um desconhecido. É mais fácil o desconhecido confiar em você e confiar no teu trabalho e tirar dinheiro da carteira pra te pagar do que um amigo teu. Eu, graças a Deus, até tenho muitos amigos que viraram clientes, né? Pessoas muito próximas que viraram clientes e tal. Então eu nem posso levantar essa bola. Mas tem também muita gente que eu sei que tá ali, né, consumindo conteúdo, se beneficiando do conteúdo, e quando vem pra mim, vem pedindo um favor, né? Vem pedindo uma coisa assim por fora, sem querer me reconhecer como profissional. E faz parte, tudo bem, sabe? Graças a Deus tem um monte de gente desconhecida que já me conheceu como profissional e tá me pagando e tá aqui remunerando o meu trabalho. Então falei do Rick Chester pra falar isso, que ele bate muito nessa tecla, e se vocês não conhecem o Rick Chester, vai lá seguir, porque ele realmente é um cara assim, com uma história tocante, né? E ele é um cara com uma mentalidade blindada, assim. Então, gente, vamos lá.
Então, com isso, eu falei os 3 passos pra vocês, entende? A gente precisa ter concentração, porque sem concentração a gente não consegue focar. Se a gente não tem concentração, é sinal que a nossa atenção tá mandando na gente, não é a gente que tá mandando na nossa atenção, tá bom? Segunda coisa, a gente precisa ter alfabetização emocional, porque se a gente não tiver, se a gente não fizer essa alfabetização emocional, se a gente não criar esse repertório, não adianta, a gente vai cego para as interações, a gente não vai conseguir, a pessoa pode estar falando ali com todas as letras que a gente não vai perceber o que ela tá comunicando. A gente não vai conseguir sincronizar com a pessoa, entendeu? A gente precisa dessa alfabetização emocional. E finalmente a gente precisa querer, porque senão a gente vai ser um adolescente fazendo a cama de má vontade, entende? Ah, mas a cama tá feita. É, mas tá mal feita. Interagir você vai. Você não precisa muito de esforço para interagir. Agora, interagir bem são outros 500. Interagir bem a ponto de se beneficiar, né, de conseguir extrair benefícios genuínos dessas relações, ao passo que você oferece benefícios genuínos para essas relações, cara, isso são outros 500, entende? Isso é outro patamar, é disso que a gente está falando, é de você mudar de categoria, é você ir para um outro nível. É você estar dentro de uma empresa e você começar a perceber, na hora que você tira o seu olhar do seu umbiguinho, começa a botar o seu olhar no ambiente, você percebe, opa, se eu fizer isso aqui, eu facilito a vida do meu chefe. Opa, se eu fizer isso aqui, eu treino mais rápido o meu estagiário. O meu estagiário ganha essa competência mais rápido, eu consigo delegar antes isso aqui para o meu estagiário. Opa, se eu fizer isso aqui, eu consigo negociar um salário. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque eu percebi qual é a necessidade da empresa, eu percebi qual é a necessidade da equipe, eu percebi um gargalo, uma oportunidade. Ao tirar o olhar de mim e eu botar o olhar no outro, eu percebi ali uma oportunidade que, se eu for capaz de atender aquilo ali, aquela demanda, pronto, tô a meio passo de negociar um salário mais alto. Você não vai negociar um salário mais alto porque você sorriu. Não, via de regra não é assim que acontece. Você não vai negociar um salário mais alto porque você é boa. Você foi contratada porque você é boa. Se você fosse ruim, você não era contratada. Se você fosse ruim, você tinha sido filtrada no processo seletivo. Entende? Então, assim, é essa capacidade de olhar para o mercado, essa capacidade de olhar para o cliente, essa capacidade de olhar para os seus stakeholders, essa capacidade de olhar para os seus amigos e perceber como eu posso ser útil, como eu posso colocar a minha generosidade a favor. Como? E não é porque você é boazinha, não, tá? Tomara que seja, mas às vezes não é. Mas tudo bem, é genuíno, sabe? As relações, elas são utilitárias. Elas não podem ser exclusivamente utilitárias. Você não pode descartar as pessoas depois disso, né? Mas existe um utilitarismo inerente às relações. Casamento tem utilidade. Ter filho tem utilidade. Ter pai e mãe tem utilidade. Não é só vínculo emocional, não. Para refletir sobre isso. Tem utilidade, sim. Entendeu? A gente tem que começar a ficar mais esperto, mais maduro, sabe? Sair desse universo muito emocional, muito afetivo, muito infantil, muito Disney World, sabe? Ai, só das emoções. Não. Emoção é importante. Emoção tá ali. Emoção guia a gente. Emoção é fundamental para as nossas relações. Porque a gente não é máquina. Mas a gente não é só emoção. A gente precisa estar no controle dessas emoções. Tá bem? Então, vamos lá. Uma vez que você deu esses 3 passos, uma vez que você conseguiu fazer esse movimento, que você tirou o seu... Tem até uma história pra contar. Tava até querendo contar essa thread. Acho que eu vou contar essa thread lá no thread. É thread que fala? Acho que é, né? Vou contar essa história lá. Uma pessoa, tava batendo um papo com uma pessoa, aí eu percebi uma demanda que ela tinha no negócio dela e eu comecei a falar, mas falei assim, de boa, né? E ela se interessou. Ela, nossa, acho que eu tô precisando fazer uma consultoria com você. Ela falou, tô precisando fazer uma consultoria com você, porque eu tô pagando uma pessoa, mas a pessoa não me disse nada disso, tô gastando dinheiro, não tá me trazendo resultado. Eu falei assim, não, essa parte estratégica é bom que você saiba, né? Ainda que não seja você na operação, porque você é a dona do negócio, é bom essa parte estratégica você dominar pra você saber se as pessoas estão fazendo certo ou se não estão fazendo certo e tal. Ela, e quanto que você cobra? Eu falei quanto eu cobrava. Ela, mas aí é muito caro. Eu falei, mas é você que tá precisando, né? Ela, não, mas você sabe o quanto que eu estudei? Eu falei, o que isso tem relevância aqui nessa conversa, né? Quanto que eu estudei para saber isso que eu tô te falando aqui? E aí, você viu, ela ficou ali com um olhar muito no umbigo dela, sabe?
Ela estava com uma necessidade, eu percebi a necessidade dela, eu gratuitamente ofereci ali uma parte do meu conhecimento, que óbvio, eu não vou conseguir resolver ali, o nosso encontro era para uma outra questão, né? Eu não vou conseguir resolver ali toda a questão dela, ela de fato precisa de uma consultoria, ela de fato precisa sentar comigo pra gente desenhar um plano ali e tal, pra eu poder passar pra ela o que é importante pra ela. Ela partiu dela e tal, e aí na hora que eu falei o preço, ela... Ai, mas é muito caro. Você sabe quanto eu paguei? Quanto que eu estudei? Eu falei, não sei, mas eu sei o quanto que eu estudei. E isso está refletido no meu preço, certamente. Isso está refletido no meu preço, né? Então, essa pessoa é uma pessoa que não está olhando para fora. Ela quer só o problema dela resolvido, mas ela quer o problema dela resolvido com o preço que ela quer pagar, do jeito que ela quer fazer. Adivinha se ela vai ter o problema dela resolvido? Adivinha se ela vai ter o problema dela resolvido? Não vai, né? Vai ficar dando com murro e ponta de faca. Porque se não tá disposta a olhar pro outro, ela não entendeu ainda. Que essa troca profissional, que essa relação profissional é uma troca. Essa pessoa não entendeu. Entende? Vocês precisam entender. Aluno meu que participa da brisa da semana precisa entender. As pessoas não precisam estar dispostas a pagar tudo. Mas elas têm que entender que não são elas que botam o preço no serviço dos outros. Você sabe o que cabe no seu bolso. Agora, dentro da sua realidade financeira, você faz escolhas. O que não pode é você querer contratar o serviço de alguém e você querer ditar o preço de alguém. Quanto que ela estudou? Bom, não o suficiente para conseguir chegar nessa conclusão que eu estava dando para ela, né? Pode ter estudado muito, mas não estudou algo que era eficaz para essa solução que eu estava levando para ela. Percebe? Então, às vezes a gente estuda muito, 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 mas não está estudando de forma inteligente. A gente tem que ser mais inteligente todos os dias. E às vezes a nossa inteligência vai estar em fazer um investimento para alguém oferecer para a gente um pedacinho da inteligência daquela pessoa. Certamente ela sabe, ela, né, tem uma área de expertise que ela sabe muita coisa que eu não sei. Certamente. Mas naquilo ali, quem era expert era eu. Ela pode escolher pagar ou não. Agora, botar o preço no meu serviço, ela não bota. É essa segurança que eu quero que vocês tenham, né? Mudei um pouco de assunto, mas assim, é essa segurança que eu quero que vocês tenham, que a pessoa que tem inteligência social tem, para poder saber o seu valor, para não ficar tipo, ai, tá caro, então peraí, deixa eu fazer pela metade do preço. Tá maluca? Ela que precisa do serviço, ela que precisa daquele conhecimento. Precisa, tem que pagar, gente. É assim que faz. Você vai precisa de comprar pão. Você vai na padaria, você paga. Você precisa das coisas no mercado. Você vai no mercado, você paga. Você não vai no mercado e diz, mas eu preciso. Tem que pagar, né? Claro, eu não tô falando de pessoas miseráveis, que aí, de fato, a gente tem que fazer um trabalho, né, de caridade. Não é disso que eu tô falando. Não é disso que eu tô falando, tá? Vamos separar o joio do trigo. Vamos lá. Uma vez que você teve concentração, uma vez que você fez sua alfabetização emocional, uma vez que você se dispôs, diferente dessa pessoa, a tirar o olho do seu umbigo, botar o olho nas outras pessoas que você quis, aí você vai ser capaz de perceber as pessoas ao seu redor. Aí você vai ser capaz de sincronizar com as pessoas ao seu redor. E aí você vai ser capaz de conduzir as pessoas ao seu redor. Isso sim é a interação. Entende? Aqui, a nossa live inteira, eu passei bastante tempo falando, eu dediquei bastante tempo falando sobre o nosso material didático. Aquilo que a gente tem que levar na mochilinha antes de chegar na escola. Tá bom? Material didático. Concentração, alfabetização emocional e vontade, né, de tirar o olho do nosso umbigo para botar o olho no umbigo do outro. Para prestar atenção no outro. Pronto, tá, fiz essas coisas, né? Esses 3 passos para desenvolver competências sociais. Ok, já tem esses 3 passos. E agora, Isa? Agora você vai ter que usar isso para perceber as pessoas, sincronizar com as pessoas e aí nessa sincronização conduzir as pessoas. Isso a gente pode conversar numa outra brisa da semana, num outro papo. Antes disso, quero saber de vocês, gente. Quem já se inscreveu na imersão Você Gestora? Responde aqui pra mim. Quem já se inscreveu? Levanta a mãozinha aí, quem tá inscrita, gente. É semana que vem já. Segunda-feira acontece a primeira aula da imersão Você Gestora. A imersão Você Gestora, na imersão Você Gestora, eu vou ensinar vocês a crescerem na carreira liderando pessoas. Afinal, pessoas é a minha área de expertise.
né? Comportamento humano é a minha área de expertise. E aí as pessoas às vezes ficam um pouco assim, ué, mas ela fala de mundo corporativo, outro dia ela estava falando de maternidade. Gente, porque, né, tudo isso envolve pessoas, tudo isso envolve comportamento humano, entendeu? Então assim, mas qual é a sua área de domínio? Passa por tudo isso, que tudo isso é pessoas. Entende? Inteligência artificial, isso eu não domino não. Né? Tecnologia, só domino o básico para eu poder estar aqui com pessoas, né? O que eu domino da tecnologia é o básico para eu poder falar com pessoas sobre pessoas, tá? Porque tecnologia realmente não é a minha praia, tá bom? Mas pessoas é a minha praia, então isso vai desde a maternidade até conversar com o CEO, né? Como eu tenho clientes que são CEOs de empresas, né, com faturamento milionário mensal, tem clientes meus, entende? Então assim, porque a gente precisa entender como é que funciona isso. Uma vez que a gente entende isso, a gente vai só adequando aos diferentes contextos. Então, na imersão Você Gestora, esse celular esquentar, não sabe quando, não sei, tá vendo? Eu tive que catar lá um negócio, não sei consertar o celular. Mas vamos lá. Então, na imersão Você Gestora, eu vou ajudar vocês a crescerem na carreira liderando pessoas. Tá? Eu vou ensinar para vocês o que vocês precisam fazer na hora de gerenciar pessoas, para vocês chegarem nos resultados que vocês querem. Então ela vai acontecer em 4 aulas, tá? Vai ser diferente de tudo que a gente fez nos últimos tempos. Vai ser diferente de tudo que a gente... Não vai ser igual ao Sublime, que aconteceu em uma aula só. Não vai ser igual ao Rota, que aconteceu em uma aula só. Vão ser 4 aulas ao vivo. Vão acontecer no YouTube, às 18 horas do horário de Brasília. A primeira aula é Assuma a Dianteira. Aí a gente vai conversar sobre essas questões da liderança, o que é liderança, o que é um líder, o que é um gestor. Vou diferenciar todas essas coisas, vou organizar essa seara para vocês, tá bom? Segunda aula, todo mundo pode ser líder, todo líder deve ser gestor. Vou explicar para vocês, aliás, né, vou mostrar por A mais B, porque isso eu posso falar aqui em uma frase só, que liderança não é uma coisa inata. Liderança é uma competência treinável, é uma coisa que você pode desenvolver ao longo do tempo, tá? Você pode aprender, eu não nasci líder, eu não tenho esse negócio de liderança em mim. Tem essa não, bem, você não tem, aprende. Igual minha mãe falava, quando eu virava pra ela, mãe, mas eu não sei. Ela virava pra mim, não sabe, aprende, né? Docinho. Aí aprendi, né? Cheguei aqui, agora tô ensinando. Então, liderança é pra todo mundo que queira ser líder, que queira aprender essa competência, tá? Terceira aula. Os 5 elementos fundamentais do sucesso profissional. Quer crescer na carreira? Quer crescer na sua vida profissional? Quer ser mais valorizada? Quer conseguir negociar salários mais altos? Você precisa entender quais são esses 5 elementos. E na quarta aula, que vai acontecer na outra segunda-feira, então as aulas vão ser 10, 12, 14 e 17 de julho de 2023. Na última aula, vai ser a aula Finalmente Gestora. E aí você vai pegar o pulo do gato para entender definitivamente o que você precisa saber sobre comportamento humano, sobre relações interpessoais. E aí vai estar tudo lá. Super delicada, super delicada. Então, quem não tá inscrito, fica aqui o combinado. Quem ainda não se inscreveu na imersão Você Gestora, vai agora no link da minha bio. O que é a bio? Você vai no meu Instagram, aí tem lá minha fotinho, os destaques, a descrição, né, do que eu faço, do que eu falo. E aí tem um link, antes de chegar nas minhas fotos, né, nas fotos dos meus posts, tem um link. Esse link é o link da bio. Você clica ali e faz a sua inscrição. É gratuito, é online, você só precisa se inscrever e estar no grupo do WhatsApp, porque além de ser enviados os links das aulas pelo grupo do WhatsApp, a gente está preparando também um material de apoio que tá chuchu, chuchu. Mais uma vez eu me perguntando por que eu ofereço tudo isso gratuitamente. Isso aqui vale ouro, vale ouro. Então quem não tá inscrita, vem para a imersão Você Gestora, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp para receber o material de apoio, para ficar lá até os finalmente, para entender tudo que está acontecendo nesse evento e vem participar, que vai ser um conteúdo muito rico, muito valioso e que vai, sobretudo, valorizar você. Vai aumentar o seu capital humano, vai te deixar com mais inteligência social. Opa, tá entendendo essas expressões? Nada? Não faz mal. Vem que você vai entender. Prometo que você vai sair dessa imersão entendendo tudo isso. Um beijo enorme e a gente se encontra na nossa... a gente se encontra segunda-feira, que vai começar a primeira aula da imersão Você Gestora. Um beijo e até a próxima.